Tudo bem, queridos? Conforme prometido, vamos conversar um pouquinho sobre a cidadania, o conceito de cidadania na Grécia Antiga, ok? Antes de nós começarmos, é importante levar em consideração a seguinte questão, né? A partir do século V a.C., o mundo grego sofre transformações, né? De governos oligárquicos, ou seja, governos destinados ao interesse de poucos, cresce um processo de abertura política nas cidades-estado, principalmente no cerne dessas cidades, né? Atenas, ou seja, de um governo oligárquico passa-se para um governo democrático. Da oligarquia passou-se para a democracia. A gente pode entender melhor indo pelas próprias palavras. Democracia, demo, significa povo, e cracia, kratos, do grego poder, ou seja, o poder do povo ele passa a ser mais evidente a partir de figuras governantes, né, que ficaram para a história como aqueles que impulsionaram esse progresso democrático, respeitando-se, né, o tempo de cada um e também as suas práticas políticas, como Drácon, Solon, Péricles, Pisístrato e Clístenes. Tudo bem? Para vocês terem uma ideia, Drácon ele ficou conhecido como aquele que reuniu e compilou as leis draconianas, né? Um conjunto de leis que eram destinadas a todas as pessoas, independente da razão de uma pessoa ser de uma família abastada, rica, né, de tradição na Grécia. Né? Esse momento impulsionou essas medidas democráticas. Professor, me passa um outro exemplo. Claro, a partir de Pisístrato, inaugurou-se uma punição política chamada ostracismo. O que é isso, professor? Para aqueles políticos que tivessem uma postura que colocasse em risco as conquistas políticas, né, e a caminho da democracia, né, colocava-se o nome em votação do político que poderia ameaçar Atenas, né, de uma possível ditadura, enfim, e reunia-se esses nomes num caco, né? Se chamava óstraco, um caco de mármore, ou um caco de um artefato, né? De artefato de bebida, enfim. Então, mediante essa votação, se o nome de dada pessoa saísse, em grande maioria nos cacos, nos óstracos, essa pessoa era obrigada a se exilar durante 10 anos da cidade-estado, como, por exemplo, de Atenas. Né? Essa medida se chamava ostracismo, né? Fazendo alusão também ao uso dessa palavra no dia a dia. Né? Quem fica no ostracismo fica distante. Né? Olha a riqueza das palavras, né? E as origens das palavras explicando termos atuais, não é mesmo? E como funcionava de fato a política e a representatividade no mundo grego, né? Especificamente Atenas? Era votação direta, queridos. Não existia, como hoje, representantes políticos nossos que estão lá num determinado centro político reivindicando nossas medidas, né? Nossos interesses. Não, a votação e a expressão dos interesses era direta, vinha do próprio cidadão, que tinha direito a falar na ágora, na praça pública, onde todos podiam ouvir e poderiam entrar num consenso da ideia, né, compartilhada ou não, tudo bem? Ou seja, era uma votação, né, uma exposição de um certo assunto e uma votação direta, sem intermediário, tá certo? A representatividade de um político que nos representa a nossa política é uma característica da contemporaneidade, mas lá no mundo antigo, nesse mundo greco-romano, não era assim. E quem? Quem podia votar? Né? Quem eram os atores, né, que de fato poderiam chegar na ágora e falar, reivindicar, né, convencer? Quem poderia fazer isso? Né? De acordo com a legislação ateniense, por exemplo, que foi, né, compartilhada por todo o mundo grego, ou seja, Corinto,
Éfeso, vamos ver outra cidade grega, Tebas, né, se utilizavam dessa organização. Somente homens nascidos na própria cidade, ou seja, cidadãos, né, poderiam votar, e tendo maior de 18 anos. Ou seja, mulheres, escravos e estrangeiros não poderiam votar em dada cidade-estado. Ok? Isso sofreu mudança. Né? Não é à toa que hoje o direito do voto ele é livre frente ao sexo da pessoa. Tanto mulher como homem pode votar. Mas lá na antiguidade, não. Somente os homens nascidos em dada cidade, maior de 18 anos, né? Uma idade que evidenciava uma maturidade para os antigos, teriam direito, né, de votar e participar na polis. Polis significa cidade, ok? Em grego. Por isso que o termo política, né, está relacionado, construído, né, mediante essa palavra. Polis, política, aquele que se faz representar numa polis. Tudo bem? Essa é a definição de política. Beleza? Bom, essas duas imagens, né, elas evidenciam, né, um pouco o cenário político de uma cidade-estado grega. Nós temos o Partenon em cima, desenhado, né? Templo religioso, que também era utilizado para votações. Nós temos os anfiteatros, né? Melhor dizendo, os teatros, onde aconteciam as encenações artísticas e também, né, manifestações políticas, né? E o diálogo, as reuniões, né, entre as pessoas. Né? É importante dizer que não existia, né, um documento, um papel, né, que pudesse, né, atestar a participação de dado número de pessoas. Não, era tudo na voz, tudo na voz. Isso no mundo grego, né? Os romanos, né? Eles mudam um pouco isso, né? Eles evidenciam mais, né, essas práticas políticas em documentos, né, em papéis, em papiros. Os romanos produziram muita documentação política. Né? Infelizmente, pouco se sobrou. O que nós temos hoje, uma ideia romana da política, ela está relacionada às cartas de Cícero. Né? Cícero foi um político, senador romano, advogado de muita importância, né, nessa sociedade. Salvou a República frente à ameaça de Catilina invadir a cidade para tentar, acabar com seus inimigos políticos e não pagar as dívidas que ele tinha. Né? Mas a gente vai chegar lá em Roma. Por enquanto estamos na Grécia. Tudo bem? Importante vocês levarem isso em consideração que eu vou falar agora. Isso não acontecia só em Atenas. Né? Era um censo, né, daquele mundo cultural da grande ela, de todas essas características. Beleza? Show? Avancemos mais um pouquinho. Vamos falar sobre a cidadania romana. O que era ser um cidadão em Roma? Antes, eu tenho que falar um pouquinho sobre os aspectos sociais e históricos dessa sociedade que recentemente fez aniversário, né? 21 de abril de 758 a.C., segundo Tito Livio, um historiador romano, que escreveu ao tempo de Augusto, imperador, foi fundada a cidade de Roma. Tudo bem? Então, queridos, por muito tempo, de fato, Roma ela foi governada pelas principais famílias, né? As famílias patrícias, as famílias que tinham uma tradição muito forte em Roma. Alguns se diziam, né, herdeiros dos fundadores da Cidade Eterna, outras famílias se diziam, né, descendentes de divindades, como a família Júlia, né, de Júlio César, né, que afirmava que era descendente da divindade Vênus. Né? Enfim, então, por muito tempo, a política, né, e a organização dessa sociedade estava centrada na mão dos patrícios, né, as oligarquias. Mas existia uma classe social que não fazia parte dessa tradição, né? Os plebeus. E os plebeus eram, digamos assim, os braços dos patrícios. Né? Eram eles que botavam a mão na massa, eram eles que estavam vinculados às atividades corriqueiras, ao trabalho, não tinham participação política. Né? E quando acontecia a guerra, o que
o que ficava mais evidente? A participação dos plebeus no fronte e os patrícios de boa em casa, né? Eles eram os cabeças, né? O cérebro da organização militar, e os militares eram majoritariamente os plebeus. Diante disso, os plebeus se revoltam, né? Ao tempo da República, causam um rebuliço, e a partir, né, do cruzar dos braços dos plebeus, ó, não vamos mais guerrear para vocês, não. Está morrendo muita gente e a gente também tem interesse, a gente quer viver. Né? Passou-se a criação de medidas, de leis que pudessem, né, atingir os interesses tanto de patrícios, mas, sobretudo, dos plebeus. Né? Vocês vão ver comigo no 6º ano, né? Espero que vocês continuem no São João, mas vamos ver algumas leis que foram criadas à época da República Romana, que faziam parte, né, das prerrogativas, né, dos plebeus, como, por exemplo, a Lei Canuleia, a Lei Sestercio-Latina, né, a Lei Hortência, Sestercio-Licina. É difícil falar latim, né? Enfim, uma série de leis que foram ao encontro, né, das prerrogativas dos plebeus. Nós vamos ver todas essas leis com mais detalhes, mas posso dizer uma. A Lei Hortência, por exemplo, ela autorizou o casamento de plebeus com patrício. Antigamente, eles não se misturavam. Patrício só se casava com patrício, plebeu só com plebeu. Mas, a partir dessa lei, né, passou-se a autorizar o casamento entre patrícios e plebeus. Existia um preconceito. Beleza? Então, mediante, né, essas transformações, que eu estou apontando para vocês, houve maior participação política. Os plebeus se sentiram cidadãos, parte da cidade eterna, que era Roma. Tudo bem? Ou seja, os patrícios, por muito tempo, dominavam o cenário político, né? As leis atendiam a seus interesses, mas, num dado momento, os plebeus se revoltaram, né? Entraram num conflito, né, indireto. O que aconteceu foi que os plebeus saíram da cidade, né, ficaram no monte, e a cidade de Roma não andava. Né? Cadê os plebeus que trabalhavam, né, que eram os principais donos do comércio, donos de lojas, né, serviços? Sumiram. Né? Os patrícios tiveram que negociar com os plebeus. E, a partir daí, nascem essas leis. Tudo bem? Beleza? De fato, desse momento, a partir desse momento, isso ocorreu na República Romana, né? Final da monarquia, início da República Romana, né? Os plebeus tiveram maior participação política. Né? Ou seja, se viam, né, como cidadãos, né, de Roma. Tudo bem? Beleza? Show? Então, queridos, coloquei essa imagem para vocês identificarem de fato que existia, né, uma briga, né, um conflito de interesses entre plebeus e patrícios, né, não só política, mas também religiosa, mas mudanças aconteceram. Né? Esses plebeus conseguiram, né, certos direitos. Tá certo? No próximo vídeo, nós vamos comentar um pouco como o cristianismo esteve relacionado com a conquista de direitos. O professor está querendo dizer que religião cristã influenciava, né, a participação política das pessoas em determinadas cidades do mundo antigo? Com toda certeza. Nós vamos ver com mais detalhes no próximo vídeo. Então, até a próxima.